Eu vou fazer um resumão aqui de como que acontece a recolonização de um país soberano. Quando a gente pensa nessa situação que o Brasil está vivendo hoje, né? O Brasil que há pouco tempo atrás ele tinha condições de ditar suas próprias regras e agora a gente está vivendo cada vez mais esse papo de que o Brasil está tornando-se colônia dos Estados Unidos. A gente precisa pensar de uma forma mais profunda como que isso funciona, principalmente porque na parte superficial, né, quando uma pessoa não tem o conhecimento profundo dessa situação de política e economia, ela sempre acha que é a teoria da conspiração, que não tem nada a ver, que na verdade é só um papo político. Mas não, o que acontece realmente no Brasil hoje é um processo de recolonização e não é um processo de recolonização que não tenha uma receita de bolo. É um processo de recolonização que obedece uma sequência de eventos e é uma sequência de eventos pré-definida para levar a esse resultado, a recolonização do Brasil. E quando a gente fala em recolonização, o que a gente está querendo dizer na verdade? É principalmente a colocação do Brasil na qualidade de produtor de produtos primários, ou seja, o Brasil recolonizado pelos Estados Unidos, o Brasil tem que, obviamente, abrir mão de ter indústrias e passar a produzir artigos primários para as indústrias dos Estados Unidos. Qual que é o problema disso para nós brasileiros? Obviamente o salário na indústria ele é muito maior do que o salário no campo, por exemplo. Então, a média salarial do povo brasileiro, a qualidade de vida no Brasil ela vai ser extremamente inferior à qualidade de vida nos Estados Unidos, mas não é porque os Estados Unidos são melhores que o Brasil, é porque os Estados Unidos estão impondo uma política de divisão internacional do trabalho em que o serviço pesado fica para o brasileiro, o serviço mais leve fica para o norte-americano. A gente produz os artigos primários de baixo valor agregado e eles produzem os artigos industrializados que possuem, obviamente, um valor agregado mais alto. Para a gente entender de uma forma muito simples o que é o resultado final dessa política de recolonização, é mais ou menos assim. Um brasileiro precisa trabalhar 15 dias para comprar, às vezes, um dia de trabalho de um americano. Né? Então, enquanto lá nos Estados Unidos o pessoal vai curtir de carro novo, telefone celular de última geração, no Brasil os brasileiros vão ficar pelejando para tentar conseguir o pão para comer no outro dia, né? Basicamente isso por causa da divisão internacional do trabalho. Mas quando eu falei que isso obedece uma receita de bolo, a gente precisa, obviamente, falar como tudo isso começou, né? A gente teve essa imposição da ideologia liberal dentro do Brasil. Essa imposição da ideologia liberal ela começa principalmente a partir ali de 2012, quando a gente começa a ter vários papos de que a gente tem que liberar tudo, a gente tem que privatizar, tem que fazer acontecer. O ponto culminante é, sem dúvidas, o impeachment da Dilma. E logo após o impeachment da Dilma, a gente já teve aí dois presidentes escolhidos pelos Estados Unidos para implementação dessa agenda liberal. Mas a submissão, a colonização efetiva, ela acontece no momento em que políticas são criadas de modo que o Brasil seja obrigado a queimar todas as suas divisas internacionais. Então, olha, acontecem duas coisas ao mesmo tempo. O Brasil tinha em caixa divisas internacionais, tem ainda um pouquinho. Ele vai queimando essas divisas internacionais e vai queimando a reputação ao mesmo tempo. Chega um momento em que o Brasil ele está com o filme queimado, ou seja, o Brasil não tem reputação nenhuma para conseguir dinheiro com investidores internacionais, ele não tem dinheiro em caixa, então ele precisa conseguir dinheiro de alguma forma. Quando o país não consegue conseguir dinheiro emprestado por outros meios, ele precisa recorrer às instituições, que são, por exemplo, o FMI. E qual que é o grande problema de recorrer ao FMI? O primeiro problema de recorrer ao FMI é que o FMI impõe condições que tiram do país a soberania. Por exemplo, qual que é a condição para um país ter direito de pegar um empréstimo no FMI? A privatização das empresas públicas, indiferente de qual que é a sua opinião a respeito da privatização, é importante dizer que no momento em que uma instituição de fora impõe ao governo que ele tem que governar daquele jeito, ela está tirando a soberania. É mais ou menos assim. Para pegar o dinheiro emprestado no FMI, não interessa o que o governo brasileiro pensa a respeito de privatizações. Ele é obrigado a privatizar. Então só daí já tirou um bocado da soberania. Outro ponto importantíssimo também a respeito do FMI é o governo das políticas sociais. A partir do momento em que um país pega o dinheiro emprestado com o FMI, ele é obrigado a não mais investir em políticas sociais, não programas como Bolsa Família, programas contra a miséria, programas de investimento na educação do próprio povo. Eles não podem acontecer com o governo que pega o dinheiro emprestado do FMI. Na prática, o que acontece é o seguinte: o governo ele começa a ser colocado numa situação de dificuldade financeira por causa de uma interferência externa.
Nesse momento que ele entra em dificuldade financeira, ele começa a queimar todas as reservas financeiras que ele tinha e queima a sua reputação com investidores ao redor do mundo. Chega um momento que ele já não consegue mais investimentos, é mais ou menos assim, o cara queimou tanto o filme que ele não consegue empréstimo com ninguém, e como ele não consegue empréstimo com ninguém, a única coisa que ele pode fazer é pegar um empréstimo dando a casa dele como garantia, o que acontece no caso do FMI. Só sobra o FMI para socorrer o país, mas o FMI ele impõe essas condições. No momento que o FMI impõe as condições, o que acontece na realidade é que os Estados Unidos estão controlando indiretamente aquele país de acordo com seus interesses. Por quê? Quando o FMI ele impõe condições de que as empresas do país vão ter que ser privatizadas, ele está beneficiando, na verdade, os empresários dos Estados Unidos que estão querendo privatizar aquelas empresas. Outra coisa que as pessoas às vezes não entendem a respeito do FMI é que o FMI não é uma instituição democrática em que todos os países tenham o mesmo poder de voto, como, por exemplo, aconteceria com a ONU se não fosse o Conselho de Segurança. O FMI ele é uma instituição que tem um controle de 17,8% dos Estados Unidos, ou seja, é uma instituição basicamente dos Estados Unidos para obrigar os países a obedecerem aos interesses dos Estados Unidos. Então, o poder de voto do primeiro lugar, que é os Estados Unidos, é 17,8%. O segundo lugar, que é o Japão, parece que tem 6% de poder de voto, que significa que a palavra final a respeito dos empréstimos do FMI é dos Estados Unidos. A palavra final a respeito do que é necessário para que um país possa acessar os empréstimos do FMI é dos Estados Unidos. Então, na prática, uma receita de bolo que acontece no Brasil hoje é a mesma receita de bolo que acontece para a privatização das empresas ao redor de outros países de terceiro mundo. É mais ou menos assim. Primeiro a gente coloca o país em crise. No segundo momento, a gente faz esse país perder a reputação ao redor de todo mundo para não conseguir dinheiro emprestado de nenhum banco, de nenhuma outra instituição. No terceiro momento, esse país é obrigado a pedir socorro ao Fundo Monetário Internacional. Quando esse país pede socorro ao Fundo Monetário Internacional, ele é indiretamente governado pelos Estados Unidos, que tem 17,8% de poder de voto no FMI, e aí o país torna-se efetivamente uma colônia dos Estados Unidos. Grande problema, se você não investe em educação, automaticamente você não vai investir no crescimento tecnológico do seu país. Se você não pode investir, por exemplo, em programas sociais contra a miséria, você não vai aumentar o potencial de consumo do seu país. Se você produz matéria-prima, você não tem valor agregado, então seu povo não tem dinheiro. Seu povo não tem dinheiro, seu povo não consome. O seu povo, na verdade, está trabalhando somente para que o consumo aconteça lá onde eles possuem 17,8% de poder de voto no FMI. Ou seja, a recolonização do Brasil acontece de uma forma técnica, não é uma teoria da conspiração. Ela está acontecendo seguindo um padrão de uma receita de bolo que no final das contas vai levar a esse resultado. Estados Unidos tendo controle sobre o Brasil e controlando a nossa produção de alimento, controlando nossa matéria-prima, controlando o nosso povo, trabalhando para trabalhar pesado no Brasil e criar conforto lá nos Estados Unidos. Então isso aí é um resuminho das instituições de Bretton Woods, como é que funciona o processo de recolonização. Valeu!